Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. São 10 horas. A Fórmula 1 em Portugal vai ter um impacto económico de 140 milhões por ano. O número é avançado pelo Ministério da Economia, que fala numa boa notícia para a promoção da imagem internacional de Portugal e para o turismo nacional. Agora que é oficial, a Fórmula 1 está de regresso a Portugal em 2027 e 2028. O Autódromo Internacional do Algarve vai ser o palco do Grande Prémio. O anúncio foi feito na última hora pelo Governo e pela Fórmula 1. Numa conferência de imprensa, o Ministro da Economia, Manuel Castro Almeida, revela que é esperado um impacto muito positivo na economia portuguesa. A realização desta prova estimamos que possa trazer a Portugal, em cada um dos anos, cerca de 200 mil visitantes, entre 150 mil espectadores, mais de metade dos quais internacionais e mais de 50 mil profissionais. Espera-se um impacto económico não inferior a 140 milhões de euros em cada um dos anos. E o custo estimado para o Estado será inferior ao valor da receita esperada de impostos sobre a atividade económica associada a estas corridas. Os custos de trazer a prova para Portugal ainda não são conhecidos, mas o Ministro da Economia garante que o envolvimento financeiro tem um valor que não é expressivo e que vai ser compensado pelos valores cobrados em impostos. Manuel Castro Almeida destaca ainda a importância deste desafio para a imagem do Algarve e de Portugal. É uma grande oportunidade para os portugueses, amantes deste desporto, poderem assistir às corridas ao vivo. É uma grande oportunidade para a valorização do Algarve como destino turístico diversificado e para toda a sua economia local. E é uma excepcional promoção da imagem de Portugal, junto de quase 1.000 milhões de pessoas, como um país moderno, dinâmico, ambicioso, com capacidade de atrair os eventos mais exigentes à escala mundial. O Ministro da Economia, numa conferência de imprensa há pouco, a formalizar o regresso da Fórmula 1 a Portugal, de recordar que o Autódromo Internacional do Algarve já recebeu a Fórmula 1 em 2 ocasiões durante as temporadas afetadas pela pandemia. Bruno Nunes, apoiante de André Ventura, acusa Gouveia Mel de estar em cima do muro e não apresentar nenhuma ideia concreta para o país. António Tavares, que apoia o Almirante, fala numa narrativa falsa. O debate de ontem na RTP entre os 2 candidatos presidenciais foi o tema em discussão no Explicador desta manhã. Bruno Nunes diz que Gouveia Melo não tem ideias, ao mesmo tempo que cola o Almirante ao Partido Socialista. Henrique Gouveia Melo não conseguiu durante o debate todo apresentar uma ideia para o país. Nós ficámos expectantes a aguardar do que poderia vir das ideias de Henrique Gouveia Melo e percebemos que está em cima do muro em praticamente todas as posições. Percebemos que poderia ser um debate importante para Henrique Gouveia Melo na questão da decisão em relação ao eleitorado do Partido Socialista. Entendemos claramente que há um posicionamento muito socialista ligado à ala da esquerda. Em resposta, António Tavares diz que há uma contradição no argumento de Bruno Nunes e sobre a alegada falta de ideias para o país, por parte do Almirante, frisa que Henrique Gouveia Melo está a candidatar-se à presidência da República, ao contrário do que parece acontecer com outros candidatos. Nós não podemos dizer que Gouveia Melo está em cima do muro e depois está no lado do muro do Partido Socialista. Há aqui uma contradição. Gouveia Melo apresenta-se aos portugueses como um candidato que não traz nenhum rastro político-partidário e, ao mesmo tempo, também ele está a concorrer a Presidente da República. Ele não está como alguns que se comportam, de certa maneira, como jogadores de casino. Vão às várias salas e vão pondo as fichas, umas vezes para Primeiro-Ministro, outras vezes para ali, outras vezes para acolá. Sobre a sondagem de hoje da Universidade Católica para a RTP, a Antena 1 e o Jornal Público, uma sondagem que põe André Ventura à frente na primeira volta, Bruno Nunes entende que o também presidente do Chega pode mesmo vir a vencer as eleições presidenciais, apesar da segunda volta e, de acordo com a sondagem, apontar para que Ventura perca em todos os cenários. Já António Tavares desvaloriza os mais recentes estudos de opinião, diz que a verdadeira
para a sondagem. É no dia 18 de janeiro do próximo ano. E ainda na análise a este debate, o editor de política do Observador considera que André Ventura conseguiu beneficiar do chumbo da Lei de Nacionalidade. Rui Pedro Antunes dá a vitória a André Ventura no debate de ontem à noite frente a Gouveia e Melo, na RTP. Sublinha que o candidato apoiado pelo Chega domina a Constituição e conseguiu marcar as diferenças do Almirante. Ajuda André Ventura. Eu acho que tem sempre o argumento de eu tentei, eu quero fazer isto, só que estão-me a impedir. Se calhar todos os líderes partidários é o que tem o melhor domínio da Constituição, mas naturalmente que aproveitou esse facto, conseguiu explorar bem as diferenças que ele queria marcar para Gouveia e Melo na matéria da imigração. Claro, não estando Gouveia e Melo mal, embora continue a demonstrar alguma desconcentração, apesar disso, falou na questão dos retornados. Ele lembrou, retornado sou eu. E nessas matérias soube safar bem. A análise de Rui Pedro Antunes ao frente a frente de ontem à noite entre André Ventura e Henrique Gouveia e Melo. A Federação Portuguesa de Dadores Benévolos de Sangue apela à doação na época festiva. Lembra que, nesta altura, a disponibilidade de dadores diminui. A Federação alerta que as reservas no Instituto Português do Sangue e Transplantação estão numa situação preocupante. Já na Reserva Nacional, ou seja, nos hospitais, todos os tipos de sangue estão em níveis normais. Ouvido esta manhã pela Rádio Observador, o presidente da Federação, Alberto Mota, sublinha que há sempre necessidade de dádivas regulares. Estamos a ter muitos períodos do ano com baixas das reservas de sangue e temos aí os hospitais. Ainda ontem víamos que havia hospitais já a apelar à dádiva de sangue, porque são eles que consomem, são eles que têm que ter o sangue para tratar os doentes, e notou-se que já há hospitais que outra vez a pedirem para que as pessoas possam fazer a sua dádiva de sangue. O presidente da Federação Portuguesa de Dadores Benévolos de Sangue, com este apelo à doação em época festiva, lembra que os níveis da reserva de sangue precisam de ser reforçados continuamente. Sublinha também que cada dádiva faz a diferença para salvar vidas. São 10h07, já a seguir o Contracorrente sobre a Lei da Nacionalidade. Primeiro, Carla, que outras notícias estão em destaque a esta hora? O Governo e a UGT reúnem-se hoje para continuar a negociar a reforma laboral. É o primeiro encontro depois da greve geral da semana passada. A reunião está marcada para as 5 da tarde no Ministério do Trabalho. A CGTP não foi chamada pelo Governo. A Central Sindical veio ontem pedir uma reunião direta com o Primeiro-Ministro, sendo que logo à partida a Ministra do Trabalho diz que estas negociações não podem partir da estaca zero. Volodymyr Zelensky insiste que a Ucrânia não vai abdicar da região do Donbass no quadro das negociações que decorrem com a Rússia. O presidente ucraniano lembra que os Estados Unidos defenderam a criação de uma zona económica livre nos territórios ocupados do Donbass, mas avisa que rejeita o controle da Federação da Rússia sobre a região. É o ponto de situação nas negociações, sendo que Donald Trump vai dizendo que acredita que o acordo está cada vez mais próximo. Chegou a dizer que o Natal era a data limite para um entendimento. O primeiro-ministro australiano considera que o ataque terrorista do último domingo na praia de Bondi, em Sydney, pode ter sido motivado pela ideologia do Estado Islâmico. Foram encontradas 2 bandeiras do grupo terrorista feitas à mão. Foram também encontrados dispositivos explosivos improvisados dentro de um carro estacionado perto do local do ataque. O tiroteio aconteceu durante a festa judaica do Hanukkah. Pelo menos 16 pessoas morreram, incluindo um dos suspeitos que foi abatido pela polícia. E vamos agora mudar de assunto para perceber como é que anda o vosso sono. Quanto tempo é que tens? Algum. Tens tempo? Então, olha, vamos ficar aqui para falar de todos os problemas de sono. Estás com muitos problemas atrasados. Pouco. Pois, nós acordamos muito cedo para estar aqui às horas normais, portanto, todo o cuidado com o sono é pouco, mas atenção, porque temos aqui informações que podem ser um bocadinho diferentes do que pensamos. A maioria dos especialistas aconselha os adultos e os alunos também, os alunos mais até, a dormir entre 7 a 9 horas por dia, mas dizem que podemos estar a cometer um erro se avaliamos o nosso sono só pelo número de horas que dormimos. Pois, claro. A qualidade não é relação quantidade. tempo-qualidade. Claro, exato. E mais do que isso, e isto é que é verdadeiramente revelador. Oh, Carla, sempre... Isto é um crescente de emoções. Eu da espero ciência estar a criar muita expectativa. É porque tem de haver pelo menos um dia em que nos deitamos e acordamos
naturalmente, sem despertador, sem barulhos. Por regra, sem acontece nada. 2 dias Um por dia semana. aqui, um dia por ano. Não, um dia por semana. 2 dias por semana acontece Eu isso. faço isso ao fim de Consegues semana. fazer O problema é quando o consegues. despertador que há em mim Essa é que toca. Pois é, pois é, pois é. Esse e é que às é o 4 da problema. manhã. Não, eu normalmente é com o despertador mesmo do telemóvel. Todos os dias. Mesmo ao fim de semana? Não, ao fim de semana Tens não. uns despertadores humanos mais pequeninos. Um bocadinho, às vezes. E despertadores humanos e outros animais também. E afins. Humanos e afins.